Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos sejam bem-vindos a esta sessão organizada pelo Conselho Provincial da cidade de Maputo, da Ordem dos Advogados, sobre o tema o papel da mulher advogada na advocacia em Moçambique. Tenho a honra de estar aqui hoje, chamo-me Deise Ribeiro, sou advogada, membro do Conselho Provincial da cidade de Maputo. Tenho a honra de estar aqui hoje, vou começar a apresentar da esquerda à direita, com a doutora Orquídea Massaron, que é doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Ghent, que é diretora do curso de Direitos Humanos na Universidade Eduardo Mondlane, consultora e advogada. Do meu lado direito, a Tassiana Peão Lopes, que é advogada, a mestre em Direito de Energia pela Universidade de Oslo, que é fundadora do escritório de advogados TPLA, Tassiana Peão Lopes Advogados Associados, cofundadora da WME, Mozambique Human and Energy, e diretora da Mozap. Por último, mas não menos importante, o Dr. Gil Cambul, que é sócio-gerente da CA, a Sociedade de Advogados, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, responsável pelo pelouro de formação, docente na Universidade Eduardo Mondlane e no Esquitam. Bem-vindos e muito obrigada. Eu vou começar por dar 2 minutos a cada um dos membros deste painel riquíssimo para apresentar-se e dizer-nos em poucas palavras como é que cada um deles vê hoje na sua carreira, de forma breve, o seu contributo para o empoderamento das jovens advogadas. Doutora Orquídea, por favor. Boa tarde, obrigada Deise, também cumprimento aqui os meus colegas do painel e fico feliz por termos um homem a discutir essas questões, porque muitas das vezes preocupa-me neste debate da mulher, da rapariga, que são as mulheres que discutem entre si. E se nós olharmos para o nosso ambiente em Moçambique, no mundo em geral, ainda é um ambiente de homem. Então, estamos a discutir num fórum de mulheres que talvez não tenham poder de decisão. Bom, como é que eu vejo a juventude das mulheres e qual é o meu contributo? Bom, aqui estaria a fazer uma autoavaliação de mim própria, mas eu vejo que nós, em termos de sociedade moçambicana, evoluímos muito e ainda não é para os números que nós poderíamos almejar, ainda poderemos fazer muito, muito mais, mas é preciso reconhecer que temos mais jovens, mais raparigas, mais mulheres a abrirem-se. E é preciso reconhecer que também há muitas limitações internas, e internas digo desde a tenra idade, há muitas mulheres também com força, mas como nós todos sabemos, nós vivemos numa sociedade, ninguém individualmente consegue sobressair-se sem a sociedade no seu todo. E eu penso que o meu contributo tem sido em termos de formação, de capacitar e incentivar mulheres. Acho que todos nós aqui que estamos nesta mesa, neste painel, descobrimos futuros líderes, futuros advogados, futuras pessoas que podem mostrar algo. Acho que o nosso papel é abrir as portas, mostrar que é possível e mostrar que nós podemos estar lá. E eu penso que tanto a Constituição como outras declarações de direitos humanos são muito claros. Todos nós somos iguais. Iguais, mas diferentes. Eu não sou igual ao Gil, não sou igual à Tassiana, mas como ser humano nós somos iguais e temos habilidades. O problema é que a sociedade constrói-nos e, particularmente nas mulheres, há uma socialização de incapacidade natural. Mas também temos outras capacidades. E, aliás, eu digo mais, alguns homens sobressaem ou alguns rapazes sobressaem-se porque há uma mulher que ajuda. Quando digo a mulher é a irmã, a rapariga, sem querer pôr o Gil mal, o Gil está bem vestido ali, bem arrumadinho, mas eu podia lhe perguntar quantas mulheres por detrás dele permitiram que ele hoje estivesse ali sentado. Então, acho que aqui é uma questão de nós, como é que nós valorizamos este nosso contributo. Na nossa posição, no nosso papel, mesmo eu estou aqui. Há 3, 4 mulheres, e até olhando para hoje foram 2 mulheres, 3, para eu estar aqui que ajudaram, tanto no trabalho como em casa.
Então, há sempre o problema é como é que nós valorizamos este papel. Pessoalmente, eu tenho tentado ao máximo incentivar as raparigas, as mulheres advogadas, as estudantes, que não desistam, formem-se, insistam, tentem. O que eu penso é que se a Orquídea está aqui hoje, amanhã uma outra rapariga pode estar, uma outra mulher pode estar aqui. Onde está a Tassiana, ela está lá, ela quebrou alguma porta, ela conseguiu. Onde o Gil está, uma outra rapariga, mulher, pode lá estar. Então, esta é a mensagem que eu tento passar e transmitir. Obrigada. Muito obrigada, doutora Orquídea. Ficamos... Combinamos tudo. Muito obrigada, Orquídea. Então, ficamos com 3 tópicos que eu vou voltar a revisar com alguma ênfase em jeito de questão para a próxima rodada. Tassiana, por favor. Então, para já gostaria de agradecer o convite da Ordem e dizer que é mesmo muito bom estar aqui com os colegas. Alguns já trabalhei com eles, não é? Com o Gil e com a Daisy, por exemplo, já tive o prazer de trabalhar com eles. Eu acho que estou a ficar já com alguma idade. Bom, talvez eu gostaria de começar por dizer que nós temos um grande desafio em Moçambique, como nos outros países em geral, não é? Em Moçambique, cerca de 51% da população são mulheres e sabemos que o acesso das mulheres e das jovens à formação não é feito em termos igualitários, nem o acesso às profissões, apesar de concordar com a Orquídea que já estamos a tentar evoluir e temos alcançado alguns números importantes. Eu, por acaso, vou confessar, não trouxe aqui nenhuma estatística, mas sei que temos avançado em alguns números. A nível do setor da energia, que é o setor onde eu tenho vindo a trabalhar mais, eu gostava de dar um bocadinho essa perspectiva, continua a ser um setor onde as meninas e as mulheres não estão representadas de uma forma igualitária. Ainda agora vim de uma conferência do setor do gás, na Gastec, e de facto eram 4.000 participantes, eu não sei se estaríamos representadas sequer em 5%. No setor das renováveis temos maior representação, acho que chega aos 32% ou 35%, mas ainda estamos aquém de uma posição igualitária em todos os níveis, portanto não só em termos de níveis de gestão, direção, mas níveis técnicos inferiores. E aquilo que eu tenho tentado contribuir nesta área, acho que são a 3 níveis ou em 3 áreas da minha atividade profissional, que é a TPLA, a MWE e o Mozambique. Na TPLA, a nossa missão tem sido formar jovens universitários que querem iniciar a atividade de advocacia, formando-os para que eles se sintam também proprietários da TPLA e que, no fundo, no futuro sejam os sócios da TPLA que levem uma série de valores que nós tentamos, eu e os meus sócios, o André Cristiano e o Leandro Bulha, a levar esses valores e que os perpetuem. E, nesse sentido, tentamos sempre ser o mais inclusivos possíveis, não só na contratação de jovens mulheres advogadas, mas quaisquer jovens que queiram ser defensores destes princípios da igualdade e da inclusão. Igualdade em questões de género, igualdade em questões de direitos sexuais, portanto, inclusão em geral. E penso que na TPLA temos conseguido trazer esses valores, mas não sei se os meus colegas da TPLA estão presentes hoje, mas se estiverem também podem criticar ou até comentar e dizer se estamos a contribuir para estes princípios ou não. A nível da MWE, a Associação das Mulheres Moçambicanas na área de energia, não é tão direcionada para a questão da prática da advocacia, mas também tem muitas mulheres juristas, até porque um dos painéis, um dos pilares onde nós temos atuado mais, que é o pilar pensar, temos contribuído muito para a elaboração de políticas, instrumentos legislativos do setor da energia, onde tentamos sempre trazer a componente de género. E temos conseguido que a questão do género tenha sido incluída nesses mecanismos e temos estado a fazer ações de formação também, capacitação para jovens em geral, mas com algum ênfase nas mulheres,
no setor da energia, tanto no gás como na área da transição energética. O MOSUP, para além da direção do MOSUP ter uma, duas, três mulheres, tem vindo a capacitar ou tentado capacitar e empoderar mulheres que tenham negócios que estejam na cadeia de valor e na cadeia de fornecimento dos projetos de energia, especialmente na indústria de petróleo e gás. Então, tem sido isto que nós temos estado a fazer. Representatividade. Doutor Gil. Muito bem. Obrigado. Eu também gostava de começar por agradecer o convite que me foi endereçado. Confesso que questionei porque é que me estavam a chamar. Mas depois fui confortado. Até me encontrei com a Orquídea outro dia e perguntei: parece que vamos estar juntos numa palestra, mas o que é que eu vou lá dizer? E então ela disse que gostávamos de ter também uma perspectiva masculina desses problemas ou desses desafios que afetam as mulheres. Eu tenho uma relação com praticamente todas as mulheres que estão aqui, por isso me sinto honrado. A Orquídea foi minha professora, a Deise foi minha aluna, a Tassiana foi quem me recebeu no meu primeiro escritório, então, e convidamos lá e tivemos muitas situações bem bonitas lá, e portanto sinto-me privilegiado de poder estar aqui e partilhar alguns pensamentos aqui com os presentes e com quem nos está também a assistir. Bem, eu também, como contributo para o empoderamento das mulheres advogadas, acho que o meu contributo tem sido muito na área de formação, como docente universitário. Estou envolvido nesta área de formação, não só na formação da licenciatura, mas inclusive também no Centro de Práticas Bíblicas da Universidade Eduardo Mondlane, onde muitas mulheres, muitas jovens que depois se tornam advogadas. Também sou patrono de várias jovens estagiárias que estão a trilhar o seu caminho para entrar na carreira da advocacia. Mas neste momento também na minha firma tenho o prazer, efetivamente, de estar com muitas mulheres. Tenho estagiárias no escritório que confesso que não estou com elas porque elas são mulheres, mas estou com elas porque elas são competentes e estão no mesmo patamar com qualquer estagiário com o nível de estagiários que eu preciso no meu escritório, e portanto tenho de confessar que elas têm surpreendido quase todos os dias pela positiva, por isso concordo com aquilo que a Orquídea dizia no início, que somos todos iguais, e não consigo ver qualquer diferença em termos da capacidade dos rapazes e capacidade dos jovens para responder àquilo que são os desafios de um escritório de advogados. Eventualmente até as mulheres têm que ser um pouco mais esforçadas, até um pouco por causa das circunstâncias que envolvem a sua vida, tanto social como vida pessoal, e portanto creio que as mulheres acabam de alguma maneira por ter muito mais capacidade, porque têm que se esforçar mais para estar de alguma maneira ao nível dos rapazes, e portanto aí no meu escritório tenho tido esse prazer e essa honra de trabalhar com muitas mulheres, inclusive a gestora do meu escritório é uma mulher, e tenho portanto, muito gosto em estar cercado de mulheres que são realmente competentes. E temos tentado, como escritório também, investir muito na formação das nossas estagiárias, tanto dentro do país como em formações fora do país, um pouco no sentido, como dizia a Tassiana, de ver possíveis sucessoras daquilo que nós estamos a fazer e não julgar que vamos estar nos nossos postos até não conseguimos mais, mas já estamos a formar jovens, não são apenas jovens rapazes, mas sobretudo também jovens mulheres em cursos que são realmente relevantes para a prática da advocacia, de tal sorte que eu diria que as estagiárias no escritório não sentem qualquer diferença entre elas e os rapazes que lá estão, no sentido de capacidade e eventualmente até de possibilidade de progressão na carreira, até mesmo progressão interna dentro do
escritório. Portanto, simplesmente para confirmar que, apesar dos vários desafios que se apresentam para as mulheres, tem sido realmente bonito ver que as mulheres que se esforçam podem realmente chegar a um determinado lugar e chegam a esse lugar quando fazem o esforço que é realmente necessário. Muito obrigada a todos. Eu acho que o cômputo e o tom da nossa conversa já foi lançado. E eu ouvi da doutora Orquídea, vou passar a bola para si mais uma vez, que mencionou as limitações internas e a dificuldade que nós, como sociedade, temos de reconhecer o papel das mulheres. É sabido que dentro da evolução profissional das mulheres, particularmente da mulher advogada, nós temos ainda três obstáculos comuns, dos quais a Orquídea mencionou muito bem, mas eu gostaria de ouvir de si, do ponto de vista no qual trabalho, que é direitos humanos, no ponto moderno, daquilo que é também a intenção para nós jovens, quais são as armas que a doutora Orquídea acha que os jovens advogados e qualquer outro advogado pode usar para manusear e passar de uma melhor forma por esses obstáculos comuns, como o estereótipo de gênero e as nossas estruturas tradicionais que já têm esse estereótipo e o tais unconscious bias colocam a mulher em determinado lugar. São muitas perguntas. Não. Qual é a solução? As possíveis soluções. As possíveis. Bom, eu coloco-me numa perspectiva diferente e a resposta que eu costumo dar é que o desafio também está para nós, mulheres. Há alguns discursos da igualdade de género, de empoderamento, eu até passei a não gostar muito da palavra empoderamento. Porque já nos coloca em desvantagem. Já olha-nos como um ser menor. E aí eu olho logo para a sociedade. Onde é que nós estamos? Num ambiente de homens. Numa sociedade de homens. Eu me pergunto, para mim, Orquídea, para a jovem que está a ouvir-nos, eu quero melhorar em termos numéricos ou eu quero aparecer porque eu mereço, e como disse o Gili bem, porque eu tenho competência? Eu acho que é isso que nós temos que lutar, não por igualdade numérica, porque interessa colorir a foto, em termos políticos, esta coisa não costumo aceitar, e já me fizeram 2 convites, não vou detalhar, senão vamos chegar até lá, e eu percebi que só me convidaram porque era mulher, porque ficava bonito, a bonita pessoa na foto. Aí também acho que esse tipo de empoderamento, de igualdade, também eu não concordo muito. Quais é que seriam as soluções? As soluções é nós temos que nos fazer ouvir, temos que insistir com as raparigas, temos que pressionar, temos que continuar, eu entendo que cada um de nós, se puxar 1, 2, 3 raparigas, está a fazer alguma coisa. Eu tenho feito para algumas e houve uma delas no passado que eu era responsável por uma gestão de um projeto que podia escolher 4 a 5 pessoas para irem estudar fora. Professora, vi estudantes, escolhi 4. Vou confessar que na minha escolha, se me dessem 4, isto já vou dizer aqui abertamente, eu tinha que escolher, era o meu princípio. Dos melhores estudantes, naquele meu grupo de 4, 2 tinham que ser necessariamente mulheres. Era o meu. Eu olhava para as melhores estudantes, e aqui vou dar um dado, também posso dizer que não tinha que fazer muito esforço. O Gil, meu colega, sabe disso. Nas turmas da faculdade, os melhores estudantes, os 5 mais em cada turma, os 10 mais, são mulheres. Pois eu me pergunto, onde é que elas estão no mercado de emprego? E quando eu vou ao mercado de emprego, aquela que é 1, 2, 3, 4, não está lá. Mesmo as pessoas que eu achava que seriam as minhas advogadas não estão lá. Então, parece que não é só a formação a nível da universidade, é também de cidadania, de ela perceber e como é que eu em casa educo o meu filho e a minha filha. Porque eu já começo também a retrair esta rapariga. Então, o que eu digo é formação, mas nós também não devemos sentar na cadeira, nós raparigas ou mulheres. Eu sei que há poucas que têm coragem de enfrentar, coragem de sair. E eu digo, bem, ainda bem que estão aqui a seguir-nos em casa. Os homens não são mais inteligentes do que nós. A única coisa que eu acho que eles são mais atrevidos, eles arriscam-se.
mas também arriscam-se mais porque a sociedade não vai, tanto, não vai, se quiser, vai dar-lhes um certo conforto, que a rapariga não vai. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu comecei a estudar, decidi que ia estudar, inclusive pela minha mãe. Minha mãe sempre dizia: estuda, estuda, disse demais. Eu comecei a estudar, acabei a licenciatura, mestrado, e tenho amigas e colegas, mas estás sempre a estudar, por quê? Eu disse: por quê? É uma decisão que tomei. E porquê? E porquê? E porquê? E olho para a amiga da família, olho, não, esta aqui é muito. Portanto, se não estamos prontos para ouvir estas palavras, vamos desistir, desistimos. O que é que insistes? Tu vais fazer? O que estás aí? Por que tu estás sempre na ordem? E isso ouve-se todos os dias, mas todos os dias. E pegando daquela música só para descontrair do Stuart, como temos muitos caranguejos. O caranguejo é do sexo feminino, que também é outro problema. Falta em nós pouca. Eu até podia fazer aqui um teste. Se a Tassiana ficar, decidir ser candidata a bastonária, quantas mulheres vão decidir apoiar a Tassiana? Não, mata a minha próxima pergunta. Ok. Para por aí. Mas Por favor. Tassiana. Não. Não, a pergunta ainda não é para se candidatar a bastonária. A Tassiana trabalha num setor muito, muito masculinizado e eu gostaria de ouvir, eu li há pouco tempo que é obrigação de todos e cada um, dentro do setor energético, garantir a inclusão da mulher. A minha pergunta vem noutra perspectiva. Como é que a mulher, ela própria, desperta essa curiosidade? Olha, eu tive curiosidade pelo setor energético e mineiro, porque eu vi um projeto na faculdade e, por mera curiosidade, eu vi ali o panfleto: estão precisando de estudantes para fazer um projeto de pesquisa no setor mineiro. E eu candidatei, ninguém na minha turma candidatou-se. De lá para frente, tudo que eu trabalhei foi setor mineiro e energético, mas começou por um ato de curiosidade. Eu sequer sabia que eu ia gostar de trabalhar naquela área. Apareceu uma oportunidade e foi a partir dessa oportunidade que eu também conheci a Tassiana. Então, a minha questão é mesmo como despertar mais ousadia, que a Orquídea também mencionou, na mulher profissional. E enquanto isso também, porque a Tassiana é uma especialista nisso, como buscar o equilíbrio nisso tudo? São duas questões, numa só. O equilíbrio. Então, como despertar a curiosidade? Estou aqui a tentar pensar e o interesse. Nós, por acaso, é engraçado, agora na conferência onde eu estive a semana passada, tivemos a discutir um pouco isso com outras colegas que não são da área do direito, mas são de outras áreas. A área de petróleo e gás, especificamente, é uma área bastante complexa e exigente, que tradicionalmente muito ligada aos homens, não só por ser áreas de engenharia, mas também que é uma atividade que exigia alguma rotatividade e ausência de casa. E, naturalmente, que era uma área que nem era tão apetecível assim às mulheres, apesar dos salários serem bastante atrativos, mas quer dizer, não sei se é assim tão atrativo ir viver para uma plataforma durante 5 semanas e vir a casa durante 2 semanas. Mas, por acaso, agora aqui um parênteses, há 2 meninas da MWE que vão para as plataformas da Qatar, agora, que trabalhavam na técnica. 2 meninas, 2 engenheiras moçambicanas. Então, há que estimular, a nível das engenharias, há que estimular as meninas a estudarem engenharia. Porque é daí que vem a área de energia, em geral, a parte mais técnica. O que é que eu diria? Com relação às questões, hoje em dia, da energia, que estão vistas no contexto global da transição energética e do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tudo passa a ser um pouco diferente. Porquê? Porque vocês vão terem atenção a uma coisa interessante. As mulheres, quando chegam a lugares de topo ou quando entram no setor de energia, entram normalmente para as áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, recursos humanos. Então, com o tópico da transição energética, há todo um mundo novo de oportunidades para as mulheres.
Na área da advocacia, eu diria que a questão da sustentabilidade no nosso país, então, é uma história incrível, porque a lei de terras, a lei de ambiente e a questão da energia e conservação, neste momento, estão todas interligadas. E são áreas, para além de serem muito bonitas, são áreas extraordinariamente desafiadoras. Então, somos nós que temos que tentar, com as nossas estagiárias, levá-las para essas áreas, não é? Eu, no início, não comecei a trabalhar com a área da energia. Em 2003, nós tínhamos a HCB, tínhamos o projeto da Sasol, tínhamos a Mosal, e tínhamos, estou-me aqui a tentar lembrar, mas acho que não existiria assim, poderia existir uma outra mini hídrica, mas não me estou a recordar mais num projeto energético. E eu comecei a trabalhar com as áreas de sustentabilidade, com terras, ambiente, e depois fui despertando o meu interesse pela área de energia. Então eu diria que hoje em dia é muito mais interessante o setor da energia. Por acaso, na TPLA, nós trabalhamos muito com essas áreas. Eu, por acaso, não sei se os meus colegas, as minhas colegas e os meus colegas gostam assim da área. Mas nós tentamos estimulá-los para essa área. Então, eu diria que talvez um pouco de mentoria e tentar fomentar o interesse através da mentoria e da formação pela área de energia. E o equilíbrio? O equilíbrio, o equilíbrio entre a vida familiar e os setores, e a atividade. A Orquídea há pouco falou da questão do medo, e vou contar também que eu tenho tanto medo de viajar, não é de viajar da viagem em si, eu tenho medo de não conseguir chegar ao sítio, conseguir apanhar o transporte para ir para a acomodação, da acomodação para a universidade, ou da universidade, ou para a conferência, para onde for, chegar àqueles sítios normalmente cheios de homens, e eu tenho imenso medo, e vocês nem imaginam o que tem sido para mim. Eu, por exemplo, esta viagem que eu fui, foi, por acaso, fui a convite de uma das operadoras, e eu ao início não queria aceitar, porque além de não estar programada, pensei assim, como é que eu vou conseguir fazer isto sozinha? Então, tudo isto é um equilíbrio, e depois deixar as crianças em casa, e este ano já só temos um filho em casa, os outros já saíram todos, então eu pensar como é que eu vou deixar o Sebastião sozinho em casa, o meu marido foi tocar, e tudo isto mas eu tenho um princípio, que é delegação, e para além do meu marido me ajudar imenso em casa, é ele que me ajuda muito com a gestão da casa e dos filhos, mas muito mesmo, e respeitar os meus horários. Eu tenho equipas que são incríveis e eu acredito na delegação de trabalho. Os meus colegas da TPLA, eles neste momento são eles que gerem praticamente a TPLA, e esse apoio é fundamental, porque permite delegar muitas coisas e depois nós podemos nos concentrar noutras coisas, mais nas atividades de, por exemplo, apoio ou de formação aos jovens, e eu acho que é todo um conjunto destas coisas. Equipa, delegação, entrega de responsabilidades e depois o apoio em casa. Perfeito. Doutor Gil, desculpa, Gil. Ainda estamos aqui a afinar a máquina. No âmbito do contributo da Ordem, porque o Gil é membro do Conselho Nacional, está responsável pelo piloto de formação. Nesse contexto, existe alguma iniciativa específica da Ordem dos Advogados, não dedicada ao empoderamento da mulher, não, mas uma formação, porque o assunto gênero, eu particularmente acho que é algo que deveria fazer parte, já agora, uma sugestão, mas de jeito de questão. Existe alguma preocupação especial dentro da formação do advogado, da advogada, para essa questão do gênero? Porque é verdade, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Então, eu acho que seria importante ouvir do Gil o que é a Ordem tem, o que o Conselho Provincial da cidade de Maputo provavelmente terá nessa perspectiva gênero-advocacia. Muito bem, acho que disse bem. Somos todos iguais, mas todos diferentes também.
E é verdade que nós ainda estamos no início de um ciclo que se abre, mas se for a ver, inclusivamente, o manifesto que foi apresentado pela lista que acabou por ganhar as eleições e agora eu não diria que dirige a ordem, já que a partir das eleições já não há mais listas, mas pronto, a lista que foi a lista vencedora coloca efetivamente a questão de género e, sobretudo, da jovem advocacia como uma das suas preocupações fundamentais. E essa preocupação quanto à formação tem a ver, é colocada inclusivamente em duas fases ou em dois aspectos que estão claros para este mandato, que é reforçar, desde logo, a formação dos estagiários, com matérias que não são apenas as matérias técnicas, que já entendemos que os estudantes, nós temos praticamente todos a consciência ou a ideia de que os estagiários já vêm de 4 ou 5 anos de formação de matérias técnicas e, portanto, na sua formação como estagiários têm que já ser introduzidos para outras matérias que não têm necessariamente a ver com a sua formação técnica, designadamente situações relacionadas com género, situações relacionadas inclusive com como é que se constrói, por exemplo, a sua carreira, como é que se gera uma carreira como advogado, como é que um advogado pode criar a sua própria network. Esta profissão também não sobrevive simplesmente andando a ler códigos. É uma profissão em que as pessoas têm que saber, têm que ir a conferências, têm que ir a coisas que aparentemente não têm a ver com a advocacia, mas os clientes não estão nos escritórios de advogados, nem estão na ordem, os clientes estão lá, nas suas indústrias, nas suas empresas, e nós temos que ir lá. E, portanto, só para dizer que essa é a primeira preocupação, mas a segunda preocupação que o Conselho Nacional neste momento tem é também criar um plano de formação contínua, no sentido de que não devemos nos preocupar com a formação apenas dos advogados estagiários, mas também os advogados no exercício da sua carreira têm de estar a todo momento a ser expostos às situações candentes que preocupam realmente a sociedade em cada momento. Neste momento estamos a falar da situação de género, por exemplo, na advocacia, mas também devemos falar de outras tantas situações, inclusive de setores de atividade, que não são muito tradicionais para os advogados. Tassiana, por exemplo, tem estado a falar dessa situação de energia, desta área de energia, por exemplo, em que, mesmo em termos de advocacia dos homens, talvez não cheguem a 7 ou 10% de pessoas que entendem isto e que se envolvem nessas áreas. Então, só para lhe dizer que esta preocupação sobre, não diria que há propriamente um plano neste momento traçado para empoderamento da mulher advogada, assim especificamente, mas também não digo que não vá haver, já que os planos de formação ainda estão a ser desenhados e, inclusivamente, os advogados ou a família toda dos advogados vai ser chamada a contribuir com vários temas que possam ser interessantes, que possam ser relevantes para a formação dos jovens estagiários e também dos próprios advogados já com a carteira profissional. E, portanto, para dizer que tanto para os estagiários como para os advogados já com carteira profissional, a matéria da formação é agora virada não apenas ou não necessariamente para aspectos técnicos do exercício da advocacia, mas para estes outros aspectos que parecem laterais, mas contribuem de maneira significativa para o melhor ou para o bom exercício da advocacia. Todos nós sabemos como, e há pouco estava a brincar a dizer quando é que a Tassiana se candidata para bastonária aqui da ordem. Nós realmente estamos ansiosos em receber a primeira mulher bastonária da nossa ordem, mas para isso não será isso possível se não houver, por exemplo, situações ou formações que já põem na consciência das nossas colegas que somos todos capazes, todos nós podemos assumir essas funções de liderança e todos nós nos devemos envolver em atividades dessa natureza e isso, sobretudo, acaba por se conseguir apenas por sessões de formações. Muito obrigada. Então, ficamos com formação, uma forte rede de apoio, que foi o que a Tassiana e a doutora Orquídea mencionaram muito. E eu vou voltar a si, Orquídea, para discutirmos um pouco mais, e acho que essa pergunta vai ser transversal,
sobre a necessidade da conjugação dos direitos humanos, negócios e também inclui o gênero, no sentido de como é que olha essa evolução no contexto moçambicano? Muito se diz do que está a acontecer no sentido da conjugação de direitos humanos e negócios no contexto da diáspora, mas eu acho que é interessante discutir o contexto de negócios e direitos humanos na perspectiva de gênero em Moçambique. E acho que eu escolhi a pessoa certa para fazer essa conjugação aqui para nós. Olha, está colocado num patamar muito alto, mas o que nós vemos muitas vezes quando discutimos a questão de direitos humanos e negócios, de género, tudo acaba na discussão das comunidades locais, não? Como é que a atuação das grandes empresas interfere na comunidade? E se interfere na comunidade, também interfere na vida das mulheres. E quando nós olhamos para estes projetos, para estas questões, tornam a coisa um bocadinho mais... Porque quando é que os negócios interferem nos direitos humanos? É quando essa atuação afeta o direito humano. E aqui olhamos na sociedade como um todo, nas mulheres como um todo. Mas eu penso que a questão principal de nós termos ou não termos espaço é mesmo de nós continuarmos a quebrar barreiras. Nós podemos fazer, e eu não iria concordar muito com o Conselho Nacional se fizer um curso específico para a mulher advogada. Não é outra solução. Eu acho que é criar espaço para que nós sintamos que temos espaço. Mas também tem que começar por nós de sermos um bocadinho mais ousadas. Vamos avançar, mas a pergunta é, eu me sinto confortável em estar presente. Há um frio, sim, primeiro dia. A Tassiana diz que viajar é um processo para ela. Por exemplo, a mim não é um processo. É a melhor coisa que eu faço. Nem que seja um lugar estranho. Mas é uma característica minha. Agora, como é que nós incentivamos e motivamos outras? O que eu acho que temos que criar é espaço para que as mulheres se sintam bem-vindas ou que elas podem estar lá. E eu disse antes, não sou muito apologista de números, mas também os números falam. Se nós olharmos para a composição dos órgãos sociais da Ordem nos últimos 3 mandatos, nós não passamos de 2 em cada um dos órgãos. Estamos a dizer que só 2 mesmo? Ou é porque as 2 é que não aparecem? Ou porque é uma questão de como nós fazemos a composição dos órgãos da Ordem, é quem tem visibilidade para trazer mais votos? Talvez. Mas depois olhamos por trás, eu não fiz ainda o levantamento dos vários escritórios, quem é que põe os vários escritórios de advogados a andar? São mulheres que estão lá. Então, acho que aquilo que falta é espaço, acho que é incutirmos espaço, a cultura. Exposição, liderança, eu acho que não se imputa muito. Acho que nasce com então, o que é despertar. Acredita que nós temos ainda uma estrutura por ser trabalhada? Muito. Temos que quebrar barreiras e tem que começar de pequeno. Não é... Eu se vou hoje à faculdade, dou aulas, olhamos ao longo da turma, as mulheres são a maioria, podes receber um teste, a nota mais alta da gente nunca falou. Não falar. E é uma mulher. É uma mulher. Mas os homens são mais... Agora, a questão é como é que nós estimulamos isto. É uma questão cultural e começa em casa. Eu penso que cada um de nós, como pai, como mãe, tem, mas eu entendo mais que se nós envolvermos os homens têm que estar envolvidos nesta mudança. Não fazemos sozinhos, até porque são eles até hoje que lideram, nós gostando ou não, ainda são os homens que lideram. Então, é preciso nós trazermos isto um bocadinho mais à discussão, sairmos para além da lei. A pergunta se é como é que eu vou criar um espaço, por exemplo, na ordem e no mercado de emprego para que as mulheres estejam lá mais presentes. Sim, não tenho a varinha mágica, nem a solução mágica, mas temos que abrir um espaço não vou ter o português, amigável, para que a mulher se sinta lá, seja lá presente. Mas também mulheres, por favor, sintam
na posição de vítimas ou de ficar lá em último lugar. Agora, tem alguns, se a Deise permitir, Comentários, não? sim, alguns. A questão da gestação é um desafio. A Tassiana falou muito bem de apoio em casa, portanto, e eu acho que somos poucas. Eu também tenho um apoio excepcional em casa. E isso é muito importante. É por isso que eu acho que os homens têm que estar envolvidos neste equilíbrio. E a questão da gestação é uma realidade. Querendo como não e abertamente como mulher, acaba sendo um atraso em termos de desempenho. Quando digo desempenho, eu estou com Gil, saindo da faculdade ao mesmo tempo. O meu período de gestação, eu depois um desempenho reduzido. Eu volto-me cansada, eu acordo, tenho que cuidar da criança, do bebê, ir para casa. Eu comparo, eu tenho um exemplo. Há uma aula que eu dou sobre igualdade de género, que eu ponho uma pista. Tem lá um homem e uma mulher. O homem fica à frente. E é lógico que ele, quando produzir um parceiro, naquele período, se nós fizermos um levantamento, ele está menos cansado, ele está mais fresco. Então, o que nós queremos aqui é as formas de ajustar este processo, até que a mulher não fique grávida para sempre. Quer dizer, agora, há um processo que eu sempre fazer aqui é de como é que isto acontece. E há dados já comprovados que há mulheres já afirmadas que reduzem o número de filhos, porque sabem que vai atrasar mais o seu processo. Agora, como compensar para ter nenhum atraso? E colocamos um ser, até pode ser um homem, que amanhã vai ser um líder. Então, para mim aqui é como equilibrar e como compensar este período. Mas não deixo de dizer que insisto, e aqui já falamos que já fui chefe e coordenadora, há muitas mulheres que se aproveitam também da gestação para relaxar. Então, isso também acaba dando espaço para que os homens considerem que nós somos menos capazes. Então, há aqui um equilíbrio conjunto que nós temos que tentar. Responsabilização também. Penso eu. Muito obrigada. Ficou aqui muitos comentários que acredito que vão ser usados não só no contexto da discussão de gênero, mas também para melhorar aquilo que é o desempenho da ordem em relação à questão do gênero. Eu, particularmente, vou direcionar agora a Tassiana a questão, discutimos sobre representatividade, responsabilização, a necessidade de criar a cultura na própria mulher, de ser mais ousada, e a Tassiana mencionou que em campos tradicionalmente reservados a homens, como o setor energético, esse espaço é um bocadinho espinhoso. No entanto, eu gostei de algo que a Orquídea mencionou, que é ter muitas mulheres a gerirem escritório dos advogados. E a Tassiana disse algo que é um bocadinho antagônico, disse que a Tassiana não está a gerir o escritório de advogados. Quem faz por si são os seus sócios, que mencionou 2 homens. Então, eu acho que eu gostei de ouvir essas 2 perspectivas, porque traz aqui algo para se pensar, que apesar de sermos minorias, temos algumas histórias de sucesso. E eu gostaria que a Tassiana partilhasse um pouco dessa dinâmica, porque o que eu estou habituada a ver, e a Orquídea também, é a mulher por detrás e não o oposto. O que nós estamos a ver, pelo que a Tassiana explicou, é exatamente o oposto. Então, como é que se faz essa gestão e como é que chegou até essa delegação, não vou dizer pacífica, que funciona, a máquina está a funcionar, está tudo bem. Eu diria que, na verdade, nós trabalhamos de uma forma orgânica, horizontal. Nós trabalhamos todos, nós chamamos de trabalho em solidariedade, que é todos nos ajudamos a fazer tudo, não é que todos fazemos a mesma peça processual ou todos fazemos a mesma opinião, mas todos temos que saber o que é que todos estão a fazer e todos temos que ter a possibilidade de ajudar o que todos estão a fazer, o que o outro está a fazer. E é nessa base que nós funcionamos, apesar de serem 2 sócios, o André e o Leandro, que estão à frente do escritório. Nós temos colegas que nessa colaboração horizontal contribuem para essa gestão e temos, como
vocês referiram bem, a Orquídea, a Daisy e o Gil, são duas meninas que temos na gestão administrativa do escritório. E é nesta complementaridade que nós conseguimos encontrar o equilíbrio para todos. Com relação ao outro ponto, eu gostava de fazer aqui 2 comentários com relação à questão de como é que a mulher se vai posicionar. Primeiro, eu acho que nós temos que realmente perceber o que é que queremos ser. Não precisamos de ser gestoras, não precisamos de ser líderes se não quisermos, mas se quisermos, nós temos que ter essa consciência. E às vezes não é muito fácil por causa da limitação que existe, e isto muito relacionado com os direitos humanos, às oportunidades. Nós em Moçambique estamos preocupados com tantas coisas, que é igualdade de género, mas depois é o acesso à educação, o acesso ao desenvolvimento, a saída da pobreza, o acesso à energia. Então, são tantas outras coisas que nos tiram a atenção que às vezes não conseguimos concentrar-nos naquilo que nós queremos ser. Então, temos que arranjar uma forma, dizer ousadia, já vi aqui também nos comentários várias vezes, e é verdade, nós temos que ser audazes e decidir o que é que queremos ser e aceitarmos como somos. Se uma é menos confiante, a outra é mais confiante, tudo bem, não faz mal, cada uma é como é, e trazer isso também para a mesa. Um outro importante aspecto, eu acho que em termos de equilíbrio, é a flexibilidade laboral. Por exemplo, nós trabalhamos no escritório com essa flexibilidade para exatamente permitir que as mulheres tenham que cumprir com o seu trabalho. Se o fazem porque têm que levar a criança à escola, porque têm que ir amamentar, porque têm que sair, nós tentamos ser o mais flexíveis possíveis nessa dinâmica. E depois eu gostaria de sugerir 2 coisas à ordem, porque há uma enorme falta de dados. Que era o mapeamento, ou seja, saber quantas mulheres sócias, quantas mulheres associadas séniores, em que áreas é que elas estão a advogar, quantas mulheres administrativas, e depois fazer, nessa investigação, tentarem perceber o que é que as minhas advogadas querem, o que é que elas querem ser. E depois ver, então, como é que nos vamos incluir nisto, porque os números não são importantes, mas às vezes as cotas contam, porque obriga o sistema a mexer. E tudo o que está a acontecer a nível internacional, e mais uma vez vou dar o exemplo do setor energético, porque é o que eu conheço melhor, apesar de eu achar que é um tique num box, não é bem uma realidade, igualdade de género, mas a verdade é que está a funcionar. Sim. Então, e depois aí, claro, trazer as que são competentes, porque numa situação de circunstância de igualdade, se o homem é mais competente, numa situação de igualdade de circunstâncias, então o lugar deve ficar com a pessoa mais competente, não é? Obrigada. Na parte estatística, eu vou aproveitar e dizer que, enquanto eu me preparava para este painel, eu procurei muitos dados sobre a Ordem dos Advogados para até enriquecer o painel, mas eu encontrei muitas dificuldades em obter essa informação, o que não me permitiu, de alguma forma, trazer aqui dados estatísticos para trazer questões à base de fatos, porque a última coisa que a gente quer é trazer aqui uma informação e ouvir dizer que não é verdadeira. Desculpa, posso dar alguns dados. Obrigada. Vamos a isso. Acho que na época da minha anterior função não tinha acesso. Temos alguns dados como estes. Nós temos 244 sociedades de advogados. 244. Das quais 39 apenas de mulheres. Dos advogados inscritos temos 2.742, dos quais 1.445 estão ativos. E desses números ativos, 677 são mulheres. Ainda não somos 50%. Mas quando eu olhar para a questão da sociedade, que é uma pessoa, portanto, estamos à frente do processo, ainda um número é muito... E depois até podia fazer um mapeamento a dizer que é Cassiano. Talvez destas 39, tenho alguma dúvida. Será que as 39 estão efetivamente em exercício ou são aquelas só que pagam por simples cotas? Então, é um bom dado para de apreciar. Sim. Eu já agora coloco para o Gil mais uma questão. Nesse mapeamento, como é que é o processo das sociedades de advogados individuais gerem o processo de gestação? Alguém escreveu? Isso também é importante. E alguém falou do exame
que alguém que não foi ao ENA, por causa, sabe? Então, são questões também que é preciso Se me permitir, acreditar. Gil, antes mesmo de responder, eu reparei que algumas questões são mesmo direcionadas a si, porque o tempo já nos foge. Eu ia dedicar estes últimos minutos a apreciarmos as questões que foram colocadas. Pode subir um pouco, por favor, obrigada. A primeira foi esta questão, eu vou resumir, que houve uma estudante que durante o exame não pôde fazer o exame porque estava no final da gestação e, efetivamente, pelo que eu percebo, ela perdeu o direito de fazer novamente e traz aqui uma perspectiva de direito comparado, mas é mesmo uma questão pontual, a gestão da gestação durante o estágio profissional. Muito bem, respondendo diretamente a esta questão muito pontual, preocupa-me esse facto. Realmente nós tivemos, creio que foi inclusivamente no dia anterior, no primeiro dia do exame, nós tivemos exame na sexta-feira, na última sexta-feira, na sexta e no sábado, e tivemos informação de que uma colega que estava na província de Gaza tinha que vir a Maputo para fazer o exame. Entretanto, ela submeteu um requerimento a indicar que estava em última fase de gestação e que não poderia. Discutimos aqui e foi despachado de imediato, de modo favorável. Realmente foi notado que era um grande risco ela meter-se num autocarro ou que fosse para vir a Maputo e ainda vir-se entrar numa situação de mais stress no exame, que tudo podia correr mal. E, portanto, o que foi decidido foi que ela devia simplesmente estar atenta ao próximo exame, que vai também ser daqui a algum tempo. O que realmente não aconteceu foi a comissão decidir fazer um exame só para ela. Isso não, é? Mas não perde o direito de fazer o exame logo que esse exame seja marcado. Portanto, o despacho foi assim, foi o despacho da senhora Presidente da Direção. Seria o caso desse está disponível antes, porque essa certificada foi a mais usada. Exatamente. Eu ia colocar a ideia de, a partir disso, se criar um precedente e haver uma publicação de uma norma. Exatamente. Criou-se realmente essa necessidade a partir dessa colega, porque é realmente uma grande preocupação e que ficou claro que não é só ela. Eventualmente haverá muita gente que perdeu o exame e não teve coragem de escrever para a ordem, o que quer dizer que isto tem que estar regulado, ainda que seja só uma circular, ou que seja, para que realmente esteja já claro, de maneira geral e abstrata, e não assim de maneira ad hoc a ser decidida caso a caso. Mas se houver, e gostaria de agora aproveitar esta ocasião para indicar que se houver realmente mais colegas que tenham estado nesta situação e que tenham perdido a oportunidade de fazer o exame, tem de informar isso à Comissão e que a Comissão tem uma alta sensibilidade à volta disso, até porque a Comissão é presidida por uma mulher, não é? Tem uma sensibilidade muito forte para este tema. Nós tivemos alguns comentários. O bastonário Tomás Timbano menciona que as mulheres devem trazer à advocacia a sua sensibilidade, o seu bom senso e ter mais intervenção em atividades que não sejam apenas a de prestação de serviços, escrevendo mais artigos, organizando mais eventos e etc. Tem aqui uma questão que acho que é direcionada ao painel de forma aberta. Nota-se que a sociedade tem dificuldades de reconhecer o papel da mulher, como mudar estes paradigmas. Nós começamos o nosso debate com esta questão. Pronto. Temos o comentário da colega Janete, que diz que as mulheres não têm como aumentar um bocadinho. Precisam do apoio do parceiro. Acho que precisam do apoio do parceiro. Sim, precisam do apoio do parceiro. Sem o ombro não é possível estar dentro do caracol. Vamos estar sempre. Vamos estar sempre dentro do caracol. Eu estou com algumas dificuldades de ler, os caracteres estão um pouco pequeninos. O fato da mulher, a Maria Zibia diz que o fato da mulher
mesmo que seja competente, a ter que fazer o esforço triplicado para provar a sua competência, de alguma forma influencia que se desgaste no percurso. Acho que também a Orquídea mencionou isso algumas vezes. Obrigada, bastonário Tomás Timbane. Para mim também é uma história de sucesso. Obrigada, Luciana. Eu acho que por questões terminamos. Obrigada a todos pela participação e comentários. Para fechar o painel, eu não vou deixar passar esta. Se cada uma das mulheres neste painel maravilhoso, Orquídea Tassiana, hoje olhasse para si mais jovem, ouvimos muito falar de ousadia e vocês cresceram numa altura em que a informação não era tão disseminada o tempo inteiro como esta. Nós estamos aqui a falar, já temos as pessoas a nos assistirem. Que mensagem é que a Orquídea diria para a jovem advogada Orquídea, se fosse hoje, o mesmo para a Tassiana, e ao Gil, como advogado, que contributo, eu já percebi que como já explicou no início o que é que tem feito, mas se olhasse para 5, 10 anos como cidadão desta sociedade, particularmente como pessoa e depois como advogado, o que é que teria feito ou que promete hoje, depois desta reflexão maravilhosa que nós tivemos, que irá fazer diferente? Eu já sei que a Ordem já tem uns TPCs aí que foi tomando nota, mas os seus particulares. Orquídea, por favor, assim é 1 minuto e meio para fechar. Como é que se eu fosse jovem hoje, com muita informação, essa pergunta não? Não. Hoje, que conselho é que daria para si, ou o que faz? Olhando para a jovem Orquídea de algum tempo atrás, não muito, mas com menos experiência, ouvimos muito de ousadia, determinação, mas eu, como jovem, posso dizer que quando nós estamos num ambiente novo, é muito difícil de buscar essa ousadia. Então, para a jovem advogada Orquídea, qual é o conselho que deixaria assim em linhas rapidinhas? Acho que essa pergunta para mim, para quem me conhece, acho que sou usada desde o momento. Olhar de forma diferente. Mas teimosia. Eu acho que eu sou muito teimosa. E sou teimosa, em particular, quando me dizem que eu não posso e não pertenço a um espaço. E é aí que eu decido combater e vou. Portanto, acho que a teimosia, no sentido positivo, faz bem. Eu vou contar muito rápido, para quem não sabe, uma das vezes em que eu apareci em público, quando digo, já apareci porque eu ando na escola de música, então nós no final do ano tínhamos que apresentar um espetáculo para os pais, então havia um público restrito, mas era para os pais. E estava na escola de música, aquilo foi evoluindo, não é? O público foi sendo maior, era no Cine África e outros lugares, mas aquilo era uma seleção, que nem dos Mambas, os 11. Quem são os que vão para o festival, ou quem são os que vão para o campeonato, se quisermos, né? E eu reparava que eu nunca entrava nos 11. Eu disse, mas droga, pá. Eu treinava tanto, esmerava, estava sempre ali, e não faltava, porque eu não podia, minha mãe não permitia. Eu dizia, não, aqui algo está errado. Acho que fui outra também como a Daisy, vi um certo concurso e disse que não. Eu tenho que provar àquele professor. Eu acho que eu sou boa. Ele pode. Já passaram 5, 6 campeonatos e não estou lá no 11. Eu só fui àquele concurso e teria uma divulgação enorme em todo o país na altura para o professor ver que eu tinha qualidades. Então, quando eu digo nós temos que nos fazer ver, ouvir e aparecer a nossa perspectiva. Se eu sei que quero ser advogada, eu, graças a Deus, acho que desde que entrei na faculdade, eu já sabia que não queria, não ia nem ser juíza, por exemplo, estava decidido, nunca quis, nem por nada era uma opção, já tinha decidido, nem procuradora, eu queria ser advogada. Não sabia que não seria para ser docente, foi um acidente de percurso. Então, e acho que nós temos que ouvir o nosso coração. Nós sabemos o que nós queremos ser. E, no fundo, libertar aquele medo e ir atrás. Talvez o que eu teria feito de diferente, apercebi-me há uns 6 anos que deveria ter me dedicado mais a tempo integral à advocacia, mas apercebi-me tarde.
mas não desisti. Muito Agora importante. estou a puxar para o outro lado. Então, são coisas que é preciso nós ouvirmos o que nós queremos, lutarmos e digo sempre, não pensem que vocês não podem estar onde vocês querem estar. O que eu sempre penso é que se a Tatiana está ali, com esforço, claro, dedicação, eu também posso estar onde ela está. Sem pedir ninguém, mostrar aquilo que eu sou capaz de minhas habilidades. É só acreditar e quebrar barreiras. Tudo bem, Carla? Muito obrigada. Luciana, por favor. Então, eu diria, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu tinha sido um pouco como a Orquídea, tinha estudado mais. Não, mas sério, não, sério, eu tinha estudado muito mais. Eu gostaria mesmo de deixar esta mensagem para as jovens advogadas que é preciso estudar bastante na nossa profissão e que nós não devemos ficar e que é uma profissão em que é preciso estar constantemente a estudar. Isto era o que eu teria feito diferente naquela altura, pois agora já estudo mais, mas naquela altura teria estudado mais. Em relação à mensagem que eu deixaria de ficar, assim, cada queda ou cada obstáculo, aquilo que eu tento fazer é ver sempre o lado positivo. Sempre. Não foi uma coisa que eu sempre fiz, mas ultimamente eu vejo cada queda e cada obstáculo assim, ok, o que é que isto me está a querer ensinar? De onde é que eu vou, como é que eu vou melhorar e qual é a parte positiva disto aqui que eu não estou bem a ver? E este exercício tem-me ajudado muito a avançar. A outra coisa que é fundamental é pedir ajuda. Pedir ajuda ao mentor, à mentora, ao colega, ao pai, à mãe, ao marido, é pedir ajuda e não sair dali até ter ajuda. E a última é, especificamente, talvez para a questão de género, mas eu diria que isto é para os jovens em geral, levar todos pelo braço, para a frente. O nosso país precisa muito, estamos numa fase em que precisamos cada vez mais destas ideias inovadoras dos jovens, da forma como se posiciona na sociedade e a darmos as mãos e irmos juntos, não deixar ninguém para trás. Bem, o que eu teria feito, acho que são duas partes nesta sua pergunta, né? O que eu teria feito mais pelas colegas advogadas, eu acho que talvez dar o que é mais precioso, que eu tenho, que é a atenção. As pessoas muitas vezes o que querem é ser ouvidas e receber algum conselho, né? E talvez isso é o que devemos dar mais, se nós estamos em alguma posição um pouco para frente ou tenhamos alcançado mais alguma coisa, temos que dar mais do nosso tempo para realmente fazer crescer as outras pessoas. E se eu tivesse de dar alguns conselhos para as jovens advogadas, eu começaria por dizer que, pronto, quem está a começar ou mesmo quem ainda esteja na formação, talvez um dos grandes segredos é pensar mais em dar do que em receber no momento em que as coisas estão a iniciar. A Daisy, por exemplo, diz que viu um anúncio, foi para aquilo, eventualmente nem sabia se ia receber alguma coisa. Ia lá só para trabalhar, só para se entregar, só para dar de si, e acabou por ter o resultado que teve. E, portanto, às vezes nós temos muita coisa a nos passar pela frente porque queremos saber o que é que eu vou ganhar se eu me meter nisso. Não queremos saber o que é que eu vou dar para efetivamente receber mais. Também iria aconselhar as colegas a verem quem são as advogadas que realmente já chegaram a algum lugar. Porque essas pessoas já cometeram muitos erros, essas pessoas já andaram por muitos desafios e às vezes não é preciso inventar a roda, é só fazer o que os outros já fizeram. Não temos que a todo momento ser os pioneiros em tudo que estamos a fazer. Às vezes há muita coisa que nos está facilitada e aos ombros dos antepassados, como se diz, conseguimos olhar mais para frente. Também ter atenção em criar redes de contatos. As pessoas não conseguem ir a lugar nenhum simplesmente estando ali no seu casulo, que eu é que sou mais importante, etc., sem contato com as pessoas. Isso quer dizer que as pessoas não devem ter medo de ir a conferências, participarem em eventos. Às vezes esses tais eventos e conferências são coisas aborrecidas. A Tatiana, por exemplo, sabe dizer que até tem medo de ir a algumas, mas vai, mesmo com medo dela, transporta-se e vai para lá e depois tem ganhos muito, muito significativos com isso. E acima de tudo também acho, é verdade que nem toda a gente tem um jeito para isso, mas eu acho que
muitas das advogadas ou muitos advogados acabam por sobressair porque escrevem alguma coisa, expõem-se ao mercado. Então, escolher uma certa área, ainda que não seja muito moderna, ou sei lá o que seja, mas uma certa área com que alguém se identifique e vai escrevendo um e o outro artigo. Sempre que nós temos alguma coisa, pensamos, não, aquela doutora pode vir falar sobre esse assunto, ou está a falar sobre isso, mas é visível para outras pessoas, até sobre aquilo que a Orquídea estava a dizer, porque que, por exemplo, nos órgãos sociais estão só duas pessoas que acabam por ter que ver com o momento em que está-se a fazer essas listas. Quais são os nomes que vêm à mente dos advogados ou dos candidatos quando eles estão a fazer essas listas? São os nomes das pessoas que vão aparecendo aí. Não se vai buscar nem sempre, a não ser que seja uma grande sumidade do mundo jurídico, mas nem sempre se vai buscar alguém que não sai do seu quartinho ali ou da sua sala para vir agora trabalhar com a ordem. E, portanto, se pudesse dar conselhos, diria que essas três ou quatro notas seriam importantes para o desenvolvimento de qualquer colega advogado na sua carreira. Muito obrigada. Já não temos tempo. Sei que sim, tem a ver com custos. Temos agora a Conferência de Advogados da SADEC. Podemos ver quem é que está lá a título individual, quantas pessoas é que estão lá. Isso também é uma exposição, é sempre faz ver mais bom. Tirando a questão dos custos, mas é preciso, é preciso dar algo. Sim, para depois ter retorno. Muito obrigada ao Gil, à Tassiana, à Orquídea, obrigada a todos que estiveram conosco por esse período de 1 hora. Excedemos só um bocadinho, mas eu tenho certeza que ninguém controlou a hora, foi uma conversa muito enriquecedora. Para nós, jovens advogados, vamos apostar na formação. Para nós, jovens advogadas, vamos ser mais ousadas, vamos aparecer mais, vamos escrever mais, vamos até nos voluntariar mais. Eu, particularmente, agradeço ao Conselho Provincial da cidade de Maputo por me ter convidado a estar com estas pessoas profissionais maravilhosas. Eu deixo esta sala, esta chamada de Zoom, muito inspirada. Eu já admirava a doutora Orquídea quando era minha professora. Eu sempre me perguntava como é que ela consegue dar aulas, estar conosco para os outros projetos, ser mãe, ser outras coisas. Perguntava-me mesmo quando eu trabalhei com a Tassiana. Quando eu vi o trabalho do Dr. Gil, também eu olho e digo, uau, o empoderamento que eu vejo alguns artigos que publica com as jovens advogadas que trabalham consigo, eu acho isso maravilhoso e acho que se cada um de nós, como a Tassiana disse, se todos nós nos dermos a mão e avançarmos, o futuro será brilhante. Então, está lançado o desafio, muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigada.